Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Há algumas semanas temos feito duas séries de mensagens. Uma série de mensagem pela manhã, e nós encerramos na semana passada, intitulada Alegria. E às noites nós temos percorrido as páginas das Sagradas Escrituras, refletindo sobre o tema em Cristo. E especialmente na semana passada, nós lemos 3 saudações do apóstolo Paulo a comunidades cristãs, e que por meio dessas saudações ele se dirige a estes como aqueles que estão em Cristo. E eu quero tomar a liberdade de reler essas 3 saudações e convidar você que está aí de posse do texto bíblico, seja no formato analógico ou digital, a acompanhar a leitura que faço destes 3 textos que estão nas cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses. Ambas as cartas nós leremos o capítulo 1, o verso 1. O texto será projetado para que você possa acompanhar a leitura que faço na Nova Versão Internacional. E a primeira saudação está aí, na carta que o apóstolo escreve à comunidade de Éfeso, capítulo 1, verso 1. Diz-nos assim a Sagrada Escritura: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aí ele diz quem são os seus destinatários: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Agora vá comigo em Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1, verso 1. A saudação que Paulo faz à comunidade de Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E a última saudação que utilizamos e vamos nesta noite tomar novamente emprestado é a carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Eu quero nesta noite, usando essas mesmas saudações, refletir sobre o conceito de santidade na perspectiva daqueles que estão em Cristo. O que significa para nós, os que estamos em Cristo, viver uma vida de santidade? E não há como falarmos sobre santidade sem introduzirmos qualquer manifestação de definição nossa, sem passarmos por Deus. Porque a primeira ideia que nós temos sobre santidade nas Sagradas Escrituras passa pela pessoa de Deus. Veja o que a Bíblia nos diz, projetado no texto de Levítico, capítulo 11, verso 45, palavras do próprio Deus. Sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Você, como um bom aluno de escola bíblica, um bom estudioso da Bíblia, sabe que a expressão santo, especificamente nos textos velho-testamentários, que é o Antigo Testamento, a palavra utilizada para santo é a palavra hebraica kadosh. E nós aprendemos que kadosh significa separado. Então, quando a Bíblia diz que Deus é santo, está dizendo que Deus é separado no sentido de que Ele não se contamina e não se relaciona com aquilo que é mal. Deus é separado dessas coisas. É por essa razão que a própria experiência de crucificação de Cristo, num determinado momento, as narrativas nos contam que das 7 palavras que o Senhor Jesus pronuncia na cruz, uma dessas palavras é: Pai, por que
o Senhor me abandonou? Por que o abandonou? Se afastou do filho porque naquele exato momento o filho recebe sobre si o pecado de toda a humanidade. E se nós servimos a um Deus santo, que na própria visão que Isaías tem dentro do templo, ele contempla os anjos, os querubins, declarando de forma clara e evidente: Santo, Santo, Santo. Essa referência a esse Deus que não coaduna, não se relaciona com o pecado. E a partir desta compreensão de Kadosh, do Yahvé Kadosh, do Deus Santo, surgiram conceitos que são conceitos associativos de santidade à pessoa de Deus. Por isso que a gente vai lendo as Sagradas Escrituras e vai percorrendo sobretudo a história do povo de Deus, nós vemos surgir algumas ideias a partir do conceito de santidade de Deus. E um desses conceitos é o conceito do dia santo, que para o judeu era o sábado. Era o dia separado, era o dia reservado para que então o povo fizesse movimentos e gestos de reflexão a Deus. Depois avançam para ambientes santos. E aí começam a construir as ambiências de espiritualidade. Surge então o templo santo, que é esse ambiente consagrado para Deus. Dentro do ambiente do templo, do ambiente do culto, do ambiente onde o povo se dirige para prestar uma liturgia, um serviço a Deus, surge a figura daquele que tem a responsabilidade de então intermediar aquilo que o povo clamava ao coração de Deus. E aí surge a ideia do sacerdote. O sacerdote era aquele separado, aquele que tinha o papel de servir a Deus dentro do templo. E aí nós vamos acompanhando essa extensão de significância a respeito da santidade, não apenas olhando para os ambientes, para os espaços, para os dias, mas também para as coisas. E aí surgem os itens reservados dentro do culto ao serviço a Deus. Eram os utensílios santos, separados, consagrados para serem utilizados especificamente para Deus. E o principal, no caso do Templo de Jerusalém, havia um recinto denominado o Santo dos Santos. Era o local da Shekinah, era o local da manifestação da glória de Deus. E lá entrava-se apenas o sumo sacerdote, amarrado por uma corda, porque caso houvesse diante da Shekinah, da glória de Deus, a morte daquele homem que contemplou como criatura o Criador, ou a glória do Criador, para ninguém entrar, puxava somente o defunto lá de dentro. E dentro do Santo dos Santos, nós temos a Arca da Aliança, que era esse símbolo da presença de Deus, onde continha, a partir da experiência do próprio povo de Deus, trafegando durante 40 anos pelo deserto rumo a Canaã, os elementos memoriais desse período. Primeiro, os 10 mandamentos, as tábuas que simbolizavam o querer de Deus para o seu povo. Segundo, a vara de Arão, que era esse instrumento espiritual de condução do povo. E terceiro, uma parte do maná, que simbolizava o cuidado de Deus. E vocês sabem que era oferecido sacrifício ao sumo sacerdote, que quando adentrava o Santo dos Santos, intermediava ali um diálogo e uma petição em favor do povo. O povo se direcionava a Jerusalém uma vez, levava os seus sacrifícios. Parte dos sacrifícios iam para o sustento da igreja, especialmente daqueles que eram responsáveis pela manutenção do serviço eclesiástico. Outra parte era queimada sobre o altar. Outra parte era entregue ao sumo sacerdote para que aquele simbolismo de entrega, de consagração, de ofertório,
fosse a expressão do povo de Deus ao próprio Deus. E para esse povo consagrado, que está ali com a disposição de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Não era uma questão de Deus escolher um povo para viver separado de outros povos. Porque algumas pessoas acreditam que o povo de Israel é um povo especial porque ele ficou separado, com privilégios em relação a demais povos. Não é esse o sentido. A ideia aqui que Deus faz ao pronunciar a palavra: olha, povo de Deus, sejam santos porque eu sou santo, é: vivam uma vida diferente, que marque por meio do testemunho de vocês a minha presença na vida de vocês. Vivam uma vida santa, uma conduta santa, um comportamento santo, olhares santos, palavras santas, gestos com os quais vocês testificam a presença do meu Espírito na vida de vocês. Então Israel não é escolhido para ser um povo separado de forma especial, mas é escolhido para ser um povo que viva de forma especial. Para mostrar para os outros povos que eles agora, como filhos de Deus, viviam uma vida pautada na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Isso é o Antigo Testamento. E assim é feito durante milênios, até que nós ultrapassamos as páginas veterotestamentárias e adentramos o Novo Testamento. E você sabe que o Novo Testamento é aberto com os 4 evangelhos dentro do cânon, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narra a história, a vida e o ministério de Cristo Jesus. E quando Jesus entra em cena, a proposta é outra. Ele começa a ressignificar tudo, ele começa a trazer um novo olhar. E a partir de Jesus, quando ele olha para o propósito de Deus para o seu povo, ele diz: não existe mais povo escolhido. Não existe mais raça eleita. Agora, em Cristo Jesus, qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer nação, de qualquer etnia, estando em Cristo, ele é transformado num santo. Qualquer pessoa em Cristo é transformada num santo. Tanto que quando Jesus morre, algumas coisas acontecem. Um dos fenômenos decorrentes da morte de Cristo Jesus é que naquele local denominado Santo dos Santos, que nós acabamos de nos referir a ele, havia um véu que separava este ambiente do ambiente dos mortais. E no momento em que Jesus pronuncia a sua última palavra: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele então morre e o véu do templo se rasga de cima a baixo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não preciso mais de um lugar santo. Eu não preciso mais de um espaço, porque a obra que eu farei na vida de vocês não é uma obra feita no ambiente onde vocês estão, não é uma obra realizada no templo, mas é uma obra realizada no coração de vocês. Por isso que, quando nós estamos aqui trabalhando o significado de estar em Cristo, nós estamos, inclusive, de forma muito intencional, transcendendo o ambiente institucional. Porque nós sabemos e aprendemos, e louvado seja Deus por isso, o Senhor Jesus não fundou a Igreja Batista. Eu sei que alguns vão ficar escandalizados com isso, mas não fundou a Igreja Batista, não fundou a Igreja Presbiteriana, não fundou a denominação, a institucionalização da igreja. O que o Senhor Jesus veio fazer foi sinalizar o reino de Deus. Você e eu fazemos parte do reino de Deus. E aí nós congregamos de forma coletiva, congregacional, como um povo que olha para as Escrituras e tem a sua própria interpretação do texto, entende de forma comum o que o Espírito está dizendo por meio daquelas palavras, e aí nós criamos os nossos ritos, nós criamos as nossas doutrinas, mas isso tem a ver conosco, isso não tem absolutamente a ver com Deus. Por isso eu creio que quando chegarmos aos céus, nós vamos ter muita surpresa, porque Deus vai dizer o seguinte: Johan, eu nunca disse que era para ser assim. Foram vocês que inventaram isso.
E uma das coisas que nós precisamos ressignificar, e eu dou graças a Deus porque a Casa Viva é uma igreja novel, nós vamos completar este ano 2 anos de organizados. Nós nascemos num espaço, já saímos desse espaço, passamos por um outro espaço, estamos aqui para mostrar que o que nós entendemos sobre o conceito de igreja, inclusive, está grafado na nossa identidade institucional, porque nós nos entendemos como Casa Viva. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Se você perguntasse para um judeu onde está o seu Deus, ele teria que recitar o Salmo 115 e dizer, o meu Deus está no céu, onde a vontade dele é feita. Agora, quando você se direciona a um cristão em qualquer momento do tempo e pergunta para ele onde está o seu Deus, ele tem que responder aqui. Aqui, mas como assim aqui? Aqui porque, conforme prometido em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, o Senhor Jesus faz uma promessa aos seus discípulos dizendo, olha, vão, porque vai chegar um momento em que vocês receberão o meu Espírito e que por meio do meu Espírito, vocês então serão dotados de poder. E vocês com este poder serão minhas testemunhas. Por onde quer que vocês forem, fazendo o que for. E em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento dessa promessa quando a família do Senhor Jesus, juntamente com os demais amigos e seguidores que deixaram o Calvário, se dirigiram para Jerusalém e ficaram ali orando. Num determinado momento, diz-nos o texto sagrado que desce do céu uma língua como de fogo, toma aquele lugar e as pessoas começam a falar cada uma no seu idioma, só que as pessoas que ouviam entendiam o que estava sendo dito de outro idioma no seu próprio idioma. E ali naquele momento há o cumprimento da promessa com a descida do Espírito Santo de Deus. Atos de número 2, nós temos a mudança do endereço de Deus. Agora nós, não esse prédio, nós nos tornamos templo do Espírito de Deus. Por isso que se nós entregarmos esse prédio e entrar aqui nesse andar um supermercado, o que nós vamos ter aqui? Um supermercado. No lugar aqui das poltronas, gôndolas, talvez ali no lugar do hall, uma recepção, e esse ambiente vai se transformar simplesmente no supermercado, porque este ambiente não é a igreja. A igreja somos nós. Nós somos a casa viva, nós somos os portadores do Espírito Santo de Deus. Está claro isso? Então eu queria que, com isso em mente, sugerir de forma muito prática de que modo a gente consegue, então, viver esta convocação deixada por Deus a nós. De sermos santos, como santo Ele é. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é esta. Ser santo não significa não pecar jamais. E eu sei que isso aqui vai quebrar um pouco o conceito que alguns carregavam no coração até aqui, achando que santos são aqueles que não pecam. Alguém aqui conhece alguém que não pecou em nenhum momento da sua vida? As Sagradas Escrituras dizem que não há um justo, um sequer sobre a face da terra. Então essa ideia de que santidade não existe pecado, que santidade é sinônimo de não existência de pecado, isso não é bíblico. A Bíblia em nenhum momento diz isso. A Bíblia diz que santo é o pecador que, consciente da sua condição, consciente diante de quem ele está, ele se arrepende. E ao se arrepender é alvo do perdão de Deus, da graça de Deus. Lembrando diariamente a necessidade, conforme Paulo estabelece em Gálatas capítulo 5, de viver uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne e o espírito. Aquilo que queremos e sabemos que devemos fazer, temos dificuldade de executar. E aquilo que sabemos que não devemos fazer e não devemos praticar, isso às vezes se torna tão natural na nossa vida para mostrar exatamente que a nossa condição humana adâmica é tendenciosa para o mal. Eu tenho um filho, 12 anos,
E eu em nenhum momento precisei parar com ele e ensinar. Papai vai te ensinar a mentir, meu filho. Papai vai te ensinar a desobedecer, meu filho. Senta aqui, 3 passos de como desobedecer papai e mamãe. Só que chega um determinado momento que essas criaturas lindas, cheirosas, que a gente cria, e temos 9 papais aqui entre nós, grávidas e gestantes entre nós, a gente está lá, a gente educa, a gente ensina, a gente explica, a gente se esforça para dar o bom testemunho, mas lá pelas tantas a natureza adâmica dá suas caras. Aí é o filho, a filhinha, bonitinho, bonitinha, cheirosinho e cheirosinha, que começa a demonstrar e revelar a sua natureza humana, com tendências, com posturas, com comportamentos antagônicos ao que nós estamos definindo como santidade. Agora, o fato de santidade não ser a garantia de uma vida sem pecado, por um outro lado, a santidade é um elemento espiritual que, por meio da presença do Espírito Santo, nos incomoda, nos acusa, nos lembra que determinadas coisas não fazem bem a nós e desagradam o coração de Deus. Aí nós começamos a nos incomodar com determinadas coisas. Você faz, mas depois você fica com um gosto amargo na boca. Essa é a prova da presença do Espírito Santo de Deus. Agora, se do contrário, você lê a Bíblia, você posta versículo bíblico na internet, você ama Jesus, mas quando a natureza adâmica, quando a besta fera começa a espreguiçar e dar suas caras na sua vida, na sua existência, e começa a instrumentalizar as obras por meio da manifestação dos desejos da carne, e você não sente nada mais, nenhum incômodo, nenhum desconforto com isso, opa, é hora de você parar e refletir. Porque há uma chance grande, e é o que nós estamos falando aqui desde a nossa primeira reflexão, de você ser um cristão institucional. Você é um cristão religioso. Você é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que beleza, está na igreja institucional, frequentador de culto, que a gente tem os frequentadores crônicos de culto. Não sei se você conhece essa turma. Vão em todos os cultos, não perde nenhum. Estão na igreja, fazem e acontece dentro da igreja. Mas tem um detalhe, não tem Deus na vida. E começam a viver determinados estilos de vida, determinados comportamentos e posturas no seu cotidiano, porque eu já disse que daqui, quando a gente olha, é tudo anjinho e anjinha. Mas é lá, numa quinta-feira, 15h, que nós somos testados a respeito da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. É lá que nós somos testados a respeito da presença de Deus nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que aquele que está em Cristo, e não na igreja Casa Viva, e não na denominação batista, mas aquele que está em Cristo é santo. E ao ser santo, vive uma vida disposta a agradar o coração de Deus. Eu tenho falado isso aqui. 3 princípios de sucesso para a vida, especialmente os jovens que estão aqui. Primeiro, buscar agradar o coração de Deus sempre, em tudo que você faz. Consciente e ciente de que você está diante dos olhos de Deus. E se eu faço isso, consciente que estou diante dos olhos de Deus para agradar o coração de Deus, vai dar certo. Segundo princípio de sucesso e longevidade e bem-aventurada caminhada sobre a terra é honrar pai e mãe. E uma das coisas que eu e Natália ensinamos ao Gustavo é que honrar pai e mãe é você não só praticar os princípios, os valores, que como família de Deus estabelecemos para nós, na nossa presença, mas honrar, sobretudo, é viver isso na nossa ausência. É saber, eu não farei porque eu estou num compromisso de honrar, primeiro a Deus, o coração de Deus, e segundo, o coração do meu pai e o coração da minha mãe. E o terceiro princípio é, não interessa o que você venha fazer, faça bem feito para a glória de Deus.
Aí eu te pergunto, se nessa equação o resultado é negativo? Jamais. Aquele que vive uma vida disposta a agradar o coração de Deus, honrando os valores e os princípios que aprendeu no seu núcleo familiar, temente a Deus, e que tudo o que faz para agradar o coração de Deus, o resultado é sucesso. É sucesso. Pode não ser sucesso de acordo com o que a sociedade estabeleceu como parâmetro de sucesso, mas de acordo com a ótica bíblica, é sucesso. E mesmo que na sua trajetória falhe, e mesmo que na sua trajetória tropece, essa pessoa não se satisfaz com essa condição. O seu coração faz brotar um sentimento de incômodo. E por que de incômodo? Porque o espírito que está dentro está sinalizando. E pode prestar atenção nisso. Não há nenhuma atitude, depois que nós conhecemos a Deus, a palavra de Deus, que a gente realiza, que não seja consciente plenamente do que a gente está fazendo. Mesmo diante daquelas circunstâncias, situações que parece de forma muito clara que o Espírito toca o nosso ombro e fala assim, não, você não vai fazer isso. Você tem certeza que você vai trocar a minha presença no seu coração, na sua vida, por causa disso aí? Aí entra o que eu chamo da filosofia do pica-pau, porque pica-pau é teologia pura. A gente tem aqui a geração pica-pau. Quem é a geração pica-pau aqui? Vocês vão lembrar que lá no pica-pau tinha um anjinho e o diabinho. Esse anjinho é esse simbolismo da presença do Espírito Santo de Deus falando assim, não vá para aí não, não faça isso aí não. E o diabinho falando, rapaz, para de escutar do lado de lá, faça do lado de cá, pensa bem, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa agradável. E aí a gente decide em quem que a gente vai dar tapa, se no diabinho ou se no anjinho. Fato é que nós fomos, de forma muito sensitiva, tocados de forma espiritual, para direcionar os nossos caminhos. Então, o convite de Deus para nós nessa noite é, olha, sejam santos, como eu sou santo. Busquem viver uma vida que agrade o coração de Deus, entendendo que ser santo não significa não pecar jamais, mas é uma vida que busca todo dia agradar, em primeiro lugar, o coração de Deus. Segunda coisa, santidade é para ser vivida onde nós estamos. Veja o que Paulo diz em suas saudações, e eu vou projetar aí. Aqueles que estão em Cristo e em Éfeso, aqueles que estão em Cristo e em Filipos, aqueles que estão em Cristo e em Colossos. Em outras palavras, Deus não precisa de santos dentro de templos. Deus não precisa de santos no domingo, dentro da celebração, na hora do culto, levantando a mão, fechando o olho, dando glória, aleluia, amém. Deus não precisa de santos dentro dos mosteiros. Deus precisa de santos no mundo. Para isso nós fomos convocados. Para ser sal e luz aonde? Dentro da igreja no domingo. Não foi isso que o Senhor falou? Não. É para que vocês, estando no mundo, conscientes que vocês não são do mundo, vocês transformem o mundo. E sabe onde isso começa? Em casa. Nos nossos lares. Porque a nossa casa é a ambiência onde nós somos quem de fato nós somos. E a maior prova, se nós estamos com Deus ou não, e vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não, é lá, dentro daquelas quatro paredes. E por que eu falo isso? Porque o que tem de cônjuge infernizando em cônjuge, é marido infernizando esposa, é esposa infernizando marido, é pai infernizando filho, é filho infernizando pai, e aí alguns lares vão se transformando em pedaços do inferno sobre a face da terra. Eu conheço alguns, e eu tenho certeza que você conhece alguns. O que nós precisamos analisar e o que precisamos fazer de forma muito atenciosa é observar se os nossos lares têm sido realmente ambiências de manifestação da glória de Deus. Se nós estamos, homens, buscando cotidianamente ser homens, pais e maridos segundo a vontade de Deus. Se vocês, meninas, mulheres, estão buscando cotidianamente ser mulheres, mães, esposas, segundo o coração de Deus. Porque começa dentro de casa.
Santidade é uma coisa que começa a ser vivida no cotidiano, nos nossos relacionamentos familiares. E eu entendo e penso que quer descobrir se alguém é crente mesmo ou não, conversa com os familiares. Traz a esposa, traz o marido, traz os filhos, bate um papo, pergunta como que é. Como é que funciona? Aí eu lembro da história de um camarada que morreu, está lá estirado no esquife, família está lá no cantinho, sentada, em prantos, por conta da saudade do pai, da saudade do marido. E aí está lá o dirigente do culto fúnebre, começa, fala, lê versículo, e aí começa a se referenciar ao homem. Esse camarada foi um camarada extraordinário, amava Deus sobre todas as coisas, marido exemplar, pai presente, sempre buscando o cuidado dos seus. Aí começou a rasgar e tecer elogio, e lá pelas tantas a mãe olhou para um dos filhos, meu filho, vai lá e vê se nós estamos no velório certo, se aquele cara que está dentro do caixão é mesmo seu pai. Percebe? O que a sua esposa pensa a seu respeito, a respeito da sua fé, da sua postura, conduta, do seu amor para com Deus? Seus filhos. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. E aquilo que a gente faz como pais, estamos aqui neste domingo, inclusive, encerrando esse domingo, que nós celebramos o Dia dos Pais, a importância de entendermos os nossos papéis como marido, como pai, como servo de Deus, como cidadão, como profissional, diante dos olhos dos nossos filhos. Porque o que essa geração deseja é olhar e contemplar coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Por quê? Porque aquilo que a gente faz fala muito mais do que as nossas palavras. E daí a necessidade de ajustarmos os nossos passos, a nossa postura. E eu iria, inclusive, um pouco além. Conversaria com os vizinhos. Imagina a gente monta uma comissão da Casa Viva e começa a bater nas casas laterais da sua, as portas laterais da sua. Eu vim aqui só para ouvir um pouquinho a respeito do testemunho do seu vizinho, da sua vizinha. Eles são crentes, são lá da igreja Casa Viva. E aí, qual vai ser a reação dessa pessoa? Que eu já passei o constrangimento, pode ficar tranquilo que ninguém vai fazer isso, de uma pessoa descobrir, falar assim, ele é crente? É verdade? Eu lembro uma vez, eu e Natália, a gente estava no início do ministério, a gente foi visitar de surpresa, eu não faço isso, jamais depois daquele dia. Quando nós chegamos perto ao portão, a gente começou a ouvir umas palavras que deixavam a gente um pouco incomodado. Falei, até será que a gente está no endereço certo mesmo? Aí aquele portãozão, né, de casa, aí tinha uma greta. Aí eu olhei pela greta e falei, Natália, não é que a gente está no endereço certo mesmo? O que a gente faz agora? Porque você imagina o constrangimento. Tá palavra para lá, palavra para cá, postura para lá, postura para cá e toca a campainha. É o pastor que está chegando. Mas imagina, qual o testemunho, qual a validação? Porque esse é o convite de Deus para nós, que nós estejamos em Cristo onde nós estamos. Que nós sejamos sinais claros do reino de Deus onde nós estamos fazendo o que for. O seu campo de missão, de sinalização do reino de Deus, é um ambiente onde eu não posso ir, eu não posso estar. Eu aprendi isso com um amigo. Nós pareamos idade, estávamos com 17 anos à época, ele um gênio, hoje é embaixador do Brasil. E naquela ocasião, uma organização internacional interdenominacional selecionava um jovem de cada país do mundo, um jovem de cada país.
Você tinha que ter no mínimo 18 anos, falar fluentemente 2 idiomas e dominar um instrumento musical. Ele tinha 17, mudaram a regra para levá-lo. E ele era tão prodígio que entre os prodígios, ele se destacou. E naquela ocasião, eles visitaram a Casa Branca e ele foi o orador da turma para o presidente George Bush pai à época. E naquela ocasião, ele pregou o evangelho para o presidente. Quando voltou de lá, falou assim: Daniel, Deus tem me dado oportunidades que dificilmente será dada a outras pessoas. E eu entendo essas oportunidades como uma janela de Kairós que se abre para que eu sinalize o reino de Deus. Naquela hora, minha mente explodiu, porque ressignificou todo o meu conceito de vocação e chamado. Porque eu entendi que vocação e chamado tem a ver com Deus usar você, onde você está, com as competências que você tem. E é para isso que nós fomos chamados. Por isso eu digo, santidade é para ser vivida onde nós estamos, vivendo a nossa vida no dia a dia. Terceiro, santificação é uma obra gradativa. E ela é feita aos poucos em nossa vida. É algo que Deus vai operando. Grave isso no seu coração. Nós somos salvos de uma vez por todas da condenação do pecado. Quando nós nos convertemos naquele exato momento, nós somos salvos da condenação eterna. Na hora em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecemos Jesus como Filho de Deus encarnado, o único caminho, a verdade e a vida. Naquele momento, naquele exato momento, nós somos livres da condenação do pecado. É o que acontece no dia da nossa conversão. Só que, teologicamente, não existe apenas uma salvação. Essa salvação. Existe a salvação gradativa. É a salvação que é a materialização e a manifestação espiritual da obra do Espírito Santo de Deus, de forma gradativa sobre as nossas mentes, a respeito da nossa pecaminosidade, a respeito da nossa natureza. E o que isso significa? Esse processo de ação de Deus sobre nós por meio do seu Espírito Santo, nós chamamos na teologia bíblica de santificação. O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Por isso é inadmissível que alguém que está aqui no ponto zero da sua trajetória, foi esbarrado pelo Espírito Santo de Deus, conduza a sua vida tendo o Espírito Santo de Deus ao seu lado, chega aqui no Marcos 5 e esteja na mesma condição do Marcos 0. Eu não sei se eu já contei essa história, mas tomo a liberdade de fazê-la porque vai ilustrar muito bem o que eu quero tratar aqui. Havia uma jovem na igreja em que estávamos acompanhando e ficava muito claro e nítido uma dificuldade de alteração da sua postura. E eu me recordo, já era talvez a 6ª, 7ª vez que estava espiritualmente tratando com ela, e aí eu interrompi a conversa e falei assim: imagina que eu me atrase 1h30 para essa reunião, com a seguinte justificativa. Eu estava lá na 040, de repente o carro fura o pneu, eu desço, tiro a roda, coloco o step e por uma desatenção o parafuso rola para a estrada. E aí, preocupado com o atraso, eu me lanço para pegar o parafuso, vem uma cegonheira e passa por mim, em cima de mim. Então imagina que eu chego aqui e falo para você o seguinte: desculpa eu estar atrasado 1h30 porque eu fui abarrolado por uma cegonheira. O que você diria? Ela estava com o olho estatalado, olhando para mim e falou assim: eu diria que o senhor é um louco. Eu falei assim: como assim? Não tem como uma carreta tocar em você e você chegar aqui do jeito que você está chegando. Eu falei: interessante. Você não aceita o fato de uma carreta
em contato com o meu físico, eu continuar na mesma condição em que eu estava antes, e você quer me convencer que você está com Deus na sua vida, mantendo esse tipo de postura do jeito que você está mantendo há tempos. É isso que está sendo dito aqui para a gente. A prova que eu fui salvo no primeiro processo se dá no segundo. Presta atenção nisso. A prova de que Deus entrou na minha vida se dá com o fruto da presença desse Espírito na minha vida. E tem pessoas que você olha e fala assim, como? No nosso ministério anterior, um jovem conheceu a igreja por meio do pequeno grupo, se converteu, e era, sabe aquele jovem que era reconhecido na comunidade por dar aquelas festas badaladas? A mãe falava que eram horas e horas de bebedeira sem parar. De tal modo que quando chegava ali no domingo à tarde, começava lá na sexta-noite, atravessava o sábado, pegava um pedaço do domingo. Aí, quando ela chegava em casa no quintal, era a turma toda envolta em vômitos, por tanto beber. E ele tem um encontro extraordinário com o Espírito Santo de Deus, de tal modo que a transformação dele impacta a comunidade. As mães dos outros olhavam e perguntavam, como assim? Como que alguém que era entregue aos vícios, às drogas, se transforma quase que da noite para o dia? E aí ele conta num determinado momento que está saindo, e aí um dos traficantes-chefes lá da região está parado na porta do carro dele e falou assim, eu só vou deixar você entrar aqui, meu irmão, se você me explicar o que está acontecendo com a sua vida, cara. Como assim? É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Eu me lembro quando eu era seminarista, eu dirigi uma congregação numa comunidade lá em Jacarepaguá chamada Batomuxa, não sei quem conhece. Dirigi aquela comunidade ali durante algum tempo. E eu faço referência a isso porque eu lembro de uma senhora na igreja que ela era entregue ao vício do cigarro. Ela fumava 6 maços de cigarro por dia, era um atrás do outro, um atrás do outro. Começava às 6 horas da manhã e ia até dormir. Ela dormia fumando. E aí ela me procurou e falou, pastor, como é que eu vou fazer? Eu falei, você? Nada, você vai deixar o Espírito fazer. Você se rende. E aí, mas pastor, eu agora sou de Jesus, como é que eu vou fazer? Está difícil. Eu falei, calma, calma. Dê tempo ao Espírito para trabalhar em você, minha querida. Eu lembro que, coisa de semanas depois, ela começou a se sentir incomodada de fumar perto dos membros da igreja. Porque ela estava lá no quintal lá da casa, na calçada dela, passava alguém da igreja, ela jogava e interrompia. Eu falava assim, já está fazendo efeito. Isso é efeito colateral do Espírito, entendeu? Eu sei que 6 meses depois, aquela mulher não colocava mais um trago na boca. É isso que Deus está dizendo aqui para a gente. Você demonstra salvo, santo, à medida em que você vai testificando a mudança de Deus na sua vida. Você como marido, como pai, como profissional, como servo, como cidadão, mulher, mãe, esposa, cidadã, profissional, filho, estudante, servo de Deus. As coisas vão deixando marcas de que alguma coisa aconteceu. E essa alguma coisa que aconteceu, essa obra de santificação que de forma gradativa foi te transformando. E por último, estar em Cristo possui muito mais um aspecto ético do que mágico. E, gente, se tem uma coisa que me incomoda, já não me incomoda muito mais como me incomodava, porque eu já vi que não tem mais jeito. É esse evangelho ralo, apregoado por aí, e agora a turma tem tanta criatividade que criou o pastor coach, o teólogo coach, o pregador coach. É uma turma que vai dando ênfases, é quase como magia, feitiçaria do púlpito. Você começa a ver prodígios e milagres, ganhos exorbitantes, são promessas mirabolantes. Aí você começa a escutar,
você não consegue ouvir nada que diz respeito a uma postura ética, de conduta e de postura. Porque a gente vai ouvindo dessa turma fraca, enfraquecida, que tem atraído gente enfraquecida na fé. São discursos do tipo, olha, eu estava endividado, agora a conta está recheada. Eu estava adoecido, agora nenhum encravado eu pego. É a turma da teologia triunfalista. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi alguém nesses ambientes dar um testemunho, eu era um pilantra. Agora não, agora eu sou um camarada corrigido, eu não tinha caráter. Agora não, Cristo está na minha vida, eu tenho uma nova configuração, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Agora é a vontade de Deus na minha vida, eu era um adúltero. Agora não, agora eu sou fiel ao meu cônjuge. Isso é santificação, isso é prova de que Deus está na minha vida. Esse negócio de vem para cá que eu vou orar, que vai tudo melhorar, gente, isso é diabólico. Porque uma das coisas que é muito clara, e eu disse isso hoje pela manhã, deixada pelo Senhor Jesus, olha, prepara o lombo, porque o bicho vai pegar. É tribulação em cima de tribulação, é perseguição em cima de perseguição, é injustiça em cima de injustiça. Isso que vocês terão. Então grava isso, santificação é manifestada com transformação de caráter, de mente, é metamorfose. Eu pensava e agia de uma forma, agora eu penso e agio de outra forma. Por isso as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 7. Cuidado, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós nos expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, quem é você? E você aí, quem é você? Eu nunca os conheci. E ele vai dizer, afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. É lindo por fora, mas por dentro é podre. Por isso que a vida cristã, ela não é estética, ela é ética. Não tem a ver com a roupa de ver Deus. E hoje a turma elogiou porque eu vim de blazer. Não pode vir na igreja de blazer que o pessoal fica escandalizado. Porque tem, eu sou dessa geração. Carol também é dessa geração. Você tinha a roupa de ver Deus. Aí a gente cria um evangeliquez, uma palavra que é própria nossa, a gente parece um extraterrestre. Não sabe falar de outra coisa. Só que não é disso que o evangelho está tratando. Grava uma coisa. Mais importante do que ter dons, para Deus, é você ser um dom na mão dele. É você ser a extensão das mãos dele. Porque a santidade tem a ver com a mudança de postura, de coração, de olhar, que começa a olhar para o mundo e começa a se incomodar com o que está acontecendo com o mundo, e se coloca na brecha dizendo, Deus, usa-me. Usa-me. Eu quero ser um agente transformador. Agora, quem está na igreja, na religião, quem é o crente institucional, está preocupada com as outras coisas. Não está preocupado com uma transformação. Está preocupado com liturgia. Está preocupado com ritual. Está preocupado com tradição. Está preocupado com regra. Sendo que aqueles que estão em Cristo estão preocupados em andar de acordo com a vontade de Deus. Ponto. A minha oração e desejo do meu coração é que Deus, por meio do Espírito Santo dele, me ajude. E te ajude a juntos vivermos os sonhos dele. Porque os sonhos que Deus tem para nós são infinitamente maiores e melhores do que a nossa mente e o nosso coração conseguem alcançar. E hoje pela manhã eu disse isso, convocando a igreja a descobrir qual é o propósito de Deus para você. Porque Deus tem um propósito muito especial para você. Deus te deu vida com um propósito, e esse propósito tem a ver com os planos de Deus. E que você descubra isso, para o seu bem, mas sobretudo, para que o nome de Deus seja glorificado por meio da sua vida. Amém?